Escolhido para a Casa Civil, o senador Ciro Nogueira é alvo de cobranças da Receita Federal, que somam pelo menos 17 milhões de reais. Essa informação está em um dos inquéritos abertos no Supremo Tribunal Federal para investigar o líder do Centrão, segundo o jornal o Globo. Os chamados autos de infração foram lavrados em 2017 e 2018 e um deles se refere ao suposto pagamento de propina ao senador por empreiteiras. Outro está relacionado a transações financeiras envolvendo empresas de Ciro Nogueira que não foram declaradas. Ao analisar as contas bancárias do senador e das empresas, o fisco apontou ter encontrado uma série de depósitos em espécie sem identificação da origem dos recursos e pagamentos de despesas com dinheiro vivo. O senador contesta as multas e nega qualquer tipo de irregularidade. É engraçado, né? Às vezes eu fico aqui pensando o que falta para as pessoas ligarem os pontos. O sujeito é alvo de 5 investigações. Elas mostram que ele recebia propina. É isso que está sendo investigado, pelo menos. E aí você tem de outro lado a Receita Federal dizendo, olha, o sujeito tem aqui um montante relativo, inclusive, aos valores apontados nas investigações, e não foi declarado, não houve aí o pagamento dos impostos devidos, houve dinheiro em espécie e tal, quer dizer, uma coisa interligada à outra. E isso é Ciro Nogueira. E a gente precisa ficar falando aqui de velha política, né? Que é uma expressão até um eufemismo, é uma expressão amena para a gente se referir a esse tipo de gente que está lá no Centrão dando as cartas da política brasileira, ditando os rumos do país. Centrão de Jair Bolsonaro, que ele próprio admitiu ser. Eu sou do Centrão, frase do presidente da República. Então, chamar de velha política é um eufemismo, é uma generosidade. Mas por que precisa chamar de velha política e não daquele outro nome bastante popular que todo mundo entende? Porque você tem uma PGR, uma Procuradoria-Geral da República, que é comandado pelo senhor Augusto Aras, dessa turma aí, como eu já vou falar em maiores detalhes daqui a pouco. Porque lá no Supremo Tribunal Federal, você tem uma turma, que é a segunda turma, com Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e agora Cássio Nunes Marques, do Centrão, apadrinhado por ele, Ciro Nogueira. Eu já mostrei, meses antes da estreia desse programa, e nós mostramos aqui nesse programa, reportagem de 2019, com o Ciro Nogueira, falando que queria emplacar o seu conterrâneo Cássio Nunes Marques em um dos tribunais superiores, ou o STJ, Superior Tribunal de Justiça, ou o STF, Supremo Tribunal Federal. E ele acabou tirando o bilhete premiado, porque encontrou um presidente frágil, embora pose de firme, Jair Bolsonaro, alvo ali, direta e indiretamente, de várias investigações, e ele colocou lá, no Supremo Tribunal Federal, o Cássio Nunes Marques, que ajudou a arquivar o inquérito do quadrilhão do PP, o partido do Ciro Nogueira, do Arthur Lira. Eles eram os líderes acusados ali, num esquema criminoso. E quem votou para arquivar isso? Cássio Nunes Marques, Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski. Gilmar Mendes pediu vista em casos assim, esperou Cássio Nunes Marques entrar na vaga do Celso de Mello, ministro aposentado, e que não formaria uma maioria, para poder colocar em pauta. Então essa gente se garante porque existe uma frente ampla pela impunidade no Brasil em andamento, com a complacência de um monte de gente que tem político de estimação. É a turma do Lula, é a turma da família Bolsonaro, é a turma do Centrão, são os velhos tucanos. Cada um tem o seu político de estimação, aí o que faz? Todo mundo se junta para atacar investigadores, para atacar juízes e tal. E aí essa turma agradece de coração, ama Ciro Nogueira, Arthur Lira, todas essas iniciativas. Então eles ficam aí, continuam dando as cartas, apesar de todas essas evidências, que felizmente ainda vêm à tona por uma pessoa ou outra, um núcleo ou outro, um caso antigo que acabou gerando esse resultado, essa informação, mas aos poucos eles vão tentando instrumentalizar tudo, de cima a baixo, as instituições, os órgãos de Estado. É isso que a gente tenta impedir, apontando na raiz esse aparelhamento, no pior sentido do termo, né? Que não é dar equipamentos a um órgão, é colocar os seus apaniguados.